Olá, a gente vai mergulhar agora numa história real e bem forte sobre dinheiro, sobre escolhas e sobre o nosso futuro. É uma daquelas histórias que mostram como as decisões do dia a dia podem construir ou destruir o amanhã. Pois é, essa pergunta aí é o ponto central de tudo. Pode até parecer uma coisa meio de filme, né? Mas, como a gente vai ver, isso está muito mais perto da realidade do que se imagina. Então, vamos lá. A história começa com dois irmãos, já com mais de 70 anos, solteiros, que resolvem morar juntos. A ideia era um ajudar o outro, né? Apoio mútuo na velhice. Só que essa decisão acabou se tornando o palco para uma lição financeira bem dura. E aqui a gente já vê a diferença gritante entre os dois. De um lado, a irmã. Pensa só, com uma pensãozinha modesta, ela foi lá mês a mês e conseguiu juntar uma boa grana, com muito esforço. Do outro, o irmão. O irmão era o oposto. Um bom gastador que torrava tudo que ganhava, principalmente com o jogo. Imagina só, essas duas mentalidades vivendo sob um mesmo teto. A convivência já não era das mais fáceis, mas aí aconteceu uma coisa que virou o jogo completamente. Uma reviravolta na história. E o pivô de tudo, um valor bem específico. 100 mil reais. É isso mesmo. Esse era o montante que a irmã tinha conseguido juntar. Certo, tava tudo na poupança, rendendo quase nada, a inflação comendo solta, mas, poxa, era o patrimônio de uma vida inteira de disciplina, um valor construído centavo por centavo. E aí vem o ponto de virada. A irmã fica doente e adivinha quem passa a cuidar de todo o dinheiro dela? Pois é, o irmão. Aquele que nunca soube o que era economizar R$ 1. É como entregar a chave do cofre para quem não tem a menor ideia de como fechar a porta. O que acontece a partir daí, gente, é um caso clássico. Mostra direitinho como a disciplina de uma vida inteira pode ir por água abaixo. E não de uma vez só, não. É aos pouquinhos, sabe? Um gasto aqui, outro ali. E olha que interessante, se a gente olhar para onde o dinheiro foi, muita coisa parecia ter uma boa desculpa, né? É pro remédio, foi um presentinho pro enfermeiro, só um pouquinho mais de carne. O problema é que no meio disso, viram os gastos sem controle nenhum. Jogo do bicho, carteado com os amigos, bebida para acompanhar. Sabe aqueles pequenos vazamentos em casa? Juntos, eles esvaziaram a caixa d'água inteira. Essa linha do tempo aqui mostra bem o tamanho do estrago. Pensa só, em 2020, 100 mil reais. 5 anos depois, só 22 mil. Quase 80 mil reais simplesmente sumiram nesse período. A velocidade com que o dinheiro desapareceu é de assustar. E o gráfico não deixa mentir. 78% do dinheiro da vida inteira dela evaporou em apenas 5 anos. É chocante ver assim, né? O resultado da total e completa falta de controle. Bom, e agora? A história chega nos dias de hoje. E a conta, claro, chegou pro irmão. O ponto-chave é que a grana que realmente sustentava a casa, algo entre 70% e 80% de tudo, vinha das economias da irmã. Ou seja, a base financeira da vida deles era justamente o dinheiro que ele ajudou a torrar. E aí fica a pergunta aqui, agora, tira o sono do irmão. E quando o dinheiro acabar de vez? A irmã doente, a poupança quase no fim, como é que ele vai se virar só com a aposentadoria dele? Aquele medo do futuro, que para muita gente parece distante, para ele bateu na porta. Ok, vamos agora para o aprendizado, porque toda essa história, por mais triste que seja, aponta para um princípio financeiro que é absolutamente fundamental. É simples assim. Não tem segredo mágico, não tem fórmula complexa. A base para construir qualquer futuro financeiro sólido está aí, nessa frase. É a regra de ouro, ponto final. E isso só reforça a ideia. A irmã, ganhando pouco, conseguiu juntar um patrimônio. Ele, com a renda dele, não juntou nada. A verdadeira medida da riqueza não está no contra-cheque, mas no saldo que sobra no fim do mês. Mas a boa notícia é que dá para evitar um destino assim. Existe um caminho bem claro, na verdade, para construir uma história diferente e uma aposentadoria tranquila. Então, como é que se constrói isso? Basicamente, são 3 passos. Primeiro, dominar a regra de ouro que a gente acabou de ver. Gastar menos do que entra. Sempre. Segundo, automatizar o futuro. Separar ali todo mês uns 10% da renda direto para investir. E terceiro, um ponto importantíssimo, fazer o dinheiro trabalhar. Não adianta só deixar ele parado na poupança. É preciso investir para ele render acima da inflação. E investir onde, né? Para quem está começando, a sugestão é ir para o básico e seguro. Coisas como o CDB, que é basicamente emprestar dinheiro para o banco, ou o Tesouro Selic, que é emprestar para o governo.
Depois, com mais conhecimento, dá para explorar o mundo de ações, fundos imobiliários. O mais importante é começar a estudar, entender onde o dinheiro está indo. E para a gente fechar, fica esta reflexão. A história desses dois irmãos foi escrita pelas decisões que eles tomaram ou pela falta delas. A grande lição é que a caneta para escrever um futuro financeiro diferente está nas mãos de cada um de nós, todos os dias.